Doutor Acari, ele é médico graduado pela Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Ele é doutor em neurologia, em neurociência também pela Unifesp. Ele é pós-doutorado em neurologia na Universidade de Colômbia. Ele é professor do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia na disciplina de Neurologia Clínica lá na Unifesp, além de ser o responsável pelo setor de investigação das doenças neuromusculares da Unifesp, em São Paulo. E é um anjo que Deus botou na vida da gente, tá? Ele é um anjo que Deus botou. Então, para quem não sabe, eu vou falar aqui 1 minuto só disso aqui. Doutor Acari começou a pesquisa em 2002, não foi, doutor? 2002, junto com um grupo multidisciplinar, doutor Abraão, que é o fisioterapeuta, junto com ele, e com um grupo multidisciplinar de fisioterapeutas de todos os tipos que eu não sabia nem que existiam. Eles começaram a pesquisa e a gente estava aqui no Rio, Sérgio, já desde 2000, tentando também com o doutor Oswaldo Nascimento, que era o pesquisador aqui da UF, usando imunoglobulina. E aí, quando a gente descobriu que em São Paulo a pesquisa do doutor Acari já estava indo para a Organização Mundial de Saúde, gente, a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro. Doutor Acari é o responsável pelo nosso CID. Então, os brasileiros, essa equipe maravilhosa, foi quem montou todo o diagnóstico da síndrome pós-pólio, protocolou na Organização Mundial de Saúde. O CID-G14 saiu por este trabalho de pesquisa do Dr. Acari, junto com a equipe toda dele. Eu falo Dr. Acari em nome da equipe toda da Unifesp. E o principal, quando a gente chega lá, somos todos muito, muito humanamente tratados. É muito carinho, muito amor, muita dedicação de todos. E o doutor Acari, lá, ele coordena, né, doutor Acari, os doutorandos, não é? Que trabalham junto com ele no ambulatório, e é uma voz única. Não existe diferença. E é tudo pelo SUS. Então, São Paulo não é outro país, não. Aqui, a gente está num lugar só. Então, a gente tem que fazer isso no Rio de Janeiro. Tá? Doutora Acari, com a palavra o senhor. Bom dia a todos. Quando nós falamos na língua portuguesa, ela traz um significado romântico e espiritual. Tem uma palavra linda, maravilhosa, espetacular, que ela está relacionada com o começo do mundo, ou seja, o começo daquilo que a gente conhece como vida. Essa palavra vem do aramaico, que é zio, que se falava de um jeito que depois foi interpretado pelos gregos como Zeus, ou seja, o pai da criação, e a criação foi feita através da luz, ou seja, o pai da luz. Os romanos, eles não conseguiam falar Zeus direito, eles falavam Ju, até que veio Júpiter, Peter pai, Ju dia, ou seja, o pai da criação, o pai da luz. Ju deu jour, bonjour em francês, giorno no italiano, buongiorno, que deu roc, H-O-C, Ju, juntas, hoje, esse dia iluminado, único, não volta nunca mais, hoje. E quando se fala em hoje, aí vem de novo a criação. Na criação, aquela palavra tão linda, relacionada com o começo de tudo, que é o bom dia. Então, de novo para vocês, bom dia. Melhorou bastante. Quando se fala em bom dia, vejam só, tudo é simbologia. Primeiro vieram as palavras e elas que criaram o ser humano, não o contrário. As palavras, elas têm a parte física, elas têm a parte espiritual também.
e de repente alguém escolheu um nome, ou esse escolhido já tinha um nome, ou a palavra escolheu esse alguém, esse animal chamado leão. Leão, lions. Veja só que hoje que aparece. E leão é o símbolo solar luminoso. É a mesma coisa que a iluminação. É a mesma forma. Que traduz sabedoria, poder e justiça. E quando nós vamos procurar as simbologias, tem a Índia antiga, e ela tem no símbolo das armas dela a esfinge de 3 leões, representando a verdade. Essa verdade que a gente vai procurar contar aqui hoje, a respeito de uma situação chamada poliomielite. E quando se fala a respeito dessa verdade, nós estamos falando também a respeito de associações que abraçaram a polio. Estamos falando do Rotary, estamos falando da APAI, onde nós nos encontramos aqui hoje, estamos falando do Lions, e principalmente aqueles que tiveram polio. E aqueles que tiveram polio nos trouxeram uma história que modificou o mundo, de uma forma para melhor. E representando essa modificação desse mundo melhor, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa especial, linda, maravilhosa, espetacular, que quando esteve lá no nosso ambulatório, o que chamava a atenção era a simplicidade, a competência e um jeito delicioso. Professor Sérgio Martins. Lindo. E ao lado de um homem tão lindo desse, tem que ter uma mulher maravilhosa. Ou seja, Ana Luísa, logo de cara, com um jeito espetacular, ela falou o seguinte: nós vamos fazer um evento lá no Rio de Janeiro. E eu falei para ela, é só convidar. Então, ou seja, não tem problema em relação a essa situação. Já está aqui no ponto ou não? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Então é só convidar. E esse convite, dentro desse histórico, está relacionada, portanto, à atividade ligada à poliomielite. Que é esse momento de hoje, esse momento especial, que nós vamos tentar demonstrar a apresentação. Isso aí. Perfeito. Nós estamos falando, aqui nós estamos comentando, a voz da polio, ou vozes da polio. Então, vamos juntar agora as duas palavras, a voz da polio, ou seja, os antigos da polio. Nós estamos comentando, é verdade. Ou seja, são as pessoas que se lembram dessas campanhas. E aqui estão os meus possíveis conflitos de interesse, mas para essa apresentação não tenho nada. E esses avós da polio contam as suas histórias, só que essas histórias não são entendidas por ninguém mais. E aqui esse cartoon é muito interessante. O morceguinho Batman não existe. Ateu. Igualzinho essas pessoas que chegavam nos consultórios, nos ambulatórios, e contavam suas histórias, e quem escutava, isso não existe mais, isso já acabou. E essas pessoas trouxeram as informações. Não acabou ainda. Ela existe ainda. E ela existe tanto que, vamos contar a história. Aqui é Dom Pedro II, maravilhoso Dom Pedro II, uma fotografia belíssima tirada lá na Esfinge, das pirâmides, e já se contando desde a 18ª dinastia, que é 1500 anos antes de Cristo, nós temos na Egiptomania a informação que a polio já existia na época de Nefertiti, a grande Nefertiti, uma estela que faz parte daquela figura, daquela capa, a forma clássica da sequela da poliomielite. Ou seja, provavelmente era uma polio. E depois, na 19ª dinastia, filho de Sete, provavelmente teve polio também. Uma deformidade bem clássica, típica. E não só isso, foi encontrada a primeira prótese, ou uma órtese, que nós não sabemos, relacionada também à poliomielite. Ou seja, era antiga. Antiga relacionada com esse vírus que tem um tropismo pelas células do corno anterior. Vejam só, corno anterior não é o primeiro marido,
tá bem? São aquelas células que estão na frente da coluna, região anterior da coluna, tá certo? Já descrita de uma forma brilhante, em 1789, por Mike Underwood. E já contava o que era a polio. E depois, mais tarde, uma descrição fenomenal de Jacob Heine e Carl Medin, conhecida também como doença de Heine e Medin. Muito bem descrita por Jean-Martin Charcot. Ele descreveu bem a poliomielite, e não só descreveu a polio, como também as fases, os estágios dela. Ou seja, a doença aguda, daquela febre moderada, com cefaleia, dor de garganta, com diarreia e vômitos. Só 1 a 2% dos indivíduos que têm a infecção pelo vírus da polio é que vão ter a polio paralítica. Portanto, cada indivíduo com polio paralítica representa quase 99 ou 100 pessoas outras com infecção do vírus da polio. E para cada pessoa que tem o vírus da polio, que tem o quadro de polio, são 100 comunicantes. Ou seja, para um caso de polio paralítica, são 10.000 comunicantes. Por isto que é uma doença de notificação compulsória. E um quadro de polio paralítica já representa, portanto, que você perdeu a batalha. Porque existem muitos comunicantes e essa doença pode voltar de novo de uma forma intensa. Essa é a importância. E ele já descreveu também a fase de recuperação. Quando acabava aquela fase de febre alta, que a pessoa era colocada em repouso absoluto, com pressas para se diminuir a temperatura, aí começava a recuperação. E essa recuperação demorava de semanas a anos. Aí depois vinha aquela fase de estabilidade, que é a sequela que nós conhecemos. E aí Charcot descreveu uma outra coisa. O primeiro indivíduo a apresentar o estágio 4. O que era o estágio 4? É a nova fraqueza muscular, anos depois da recuperação parcial daquilo que a pessoa tinha apresentado. Ou seja, o que nós conhecemos hoje como síndrome pós-poliomielite, descrita por Charcot naquela oportunidade também. Nós tivemos as epidemias. Dentre as epidemias, no final do século XIX na Suécia, depois do século XX na América do Norte, depois na metade do século XX já no mundo todo praticamente, só que a descoberta maior, ela veio em 1909. Em 1909, a polio é causada por um bichinho menor que uma bactéria, ou seja, um vírus. E nessa época, sabendo-se disto, quem tinha poliomielite na sua casa, aquela casa era fechada e ninguém entrava e ninguém saía, e se colocava um cartaz. Um cartaz, aqui tem polio paralítica. Ou seja, uma conotação também de medo que existiu nessa oportunidade. Ou seja, já se sabia que era um agente causador viral, e ela teve um grande impacto, a poliomielite, em 1921, quando esse indivíduo, Franklin Delano Roosevelt, com 39 anos, ele foi para o Canadá, foi nadar na Bacia do Fundo, lá no Canadá, e nessa Bacia do Fundo era um local onde as crianças faziam cocô. Ou seja, aqui os políticos andavam e dançavam nessa região, faziam muita merda aqui, literalmente. E assim ele se contaminou. Ele se contaminando, à noite ele teve um quadro de febre igualzinho da polio paralítica, esse quadro de febre com uma fraqueza muscular intensa, com dores intensas. Diagnóstico foi feito e ele teve uma recuperação muito pequena, ficou com uma paralisia importante nas pernas, e ele entrou num quadro de depressão acentuada, e a esposa dele, você não pode ficar deste jeito, e levou-o para fazer uma recuperação num local onde tinha águas um pouco mais quentes, ou seja, Warm Springs, na Virgínia. E lá ele começou a perceber que ele conseguia mobilizar as pernas na piscina. E criou-se o primeiro centro de reabilitação em Warm Springs. E também o começo de utilização de algumas órteses. Só que ele procurava não tirar nenhuma fotografia, nem em cadeira de rodas, nem utilizando órteses também. Só que na piscina as pernas movimentavam-se. E esse indivíduo teve uma recuperação parcial motora, mas especialmente do ponto de vista de vontade de viver, e tornou-se um dos presidentes mais importantes americanos, e aquele que conseguiu segurar a Segunda Guerra Mundial. E esse indivíduo fez muito mais coisas ainda. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo. E não só descobrir o que está acontecendo, como está acontecendo, mas como prevenir ou tratar essa enfermidade. Começou-se, portanto, a marcha intensa para descobrir o problema. E essa marcha intensa, ela veio através da identificação do vírus,
ou seja, ele é composto por certas partículas, as características dele não eram um tipo só, eram 1, 2 e 3 tipos de vírus. Esse vírus tem um tropismo pelo corno anterior da medula. Quando se fala em poliomielite, é a polio paralítica, só que não compromete só as células do corno anterior, compromete um pouco mais de outras células também. Tanto que as pessoas que têm pólio, uma das características qual que é? Quando elas estão no ambulatório nosso, eu sei quem é pólio e quem não é pólio. Quem é pólio está com 3 casacos e tremendo de frio. Intolerância ao frio. Ou seja, uma alteração hipotalâmica provável que tem nessas pessoas. Alguns indivíduos, alteração bulbar, aquela dificuldade respiratória. Ou seja, o processo inflamatório, o processo infeccioso, um pouco mais extenso, que compromete só as células do corno anterior da medula. É um vírus intestinal. Sendo intestinal, as veias que conectam o intestino vão para a região da coluna lombar. Por isso que é muito mais pólio paralítica de membros inferiores que de membros superiores. Mas há pessoas que têm uma infecção também para situações mais superiores, levando a um comprometimento mais grave, mais intenso. Esta é a história da disseminação do vírus através dos nervos que chegam até as células do corno anterior e que podem levar a um quadro de meningite também, mas o que predomina na situação é o quadro da paralisia, por isso conhecida como paralisia motora, paralisia do dia seguinte, paralisia flácida, são as manifestações da poliomielite. Cerca de uma pessoa em cada 10 morria naquela época. E morria por alteração respiratória, ventilatória, insuficiência ventilatória. O quadro clínico, com atrofia, com arreflexia, ou seja, batia um martelo não tinha reflexo, com quadro de dor. E outra característica marcante, quem tinha paralisia nessa época é poliomielite. Mas será que todas as pessoas que tiveram paralisia nessa época era poliomielite? Não. Tanto que no nosso ambulatório, algumas pessoas chegam no nosso ambulatório, assim como o Dorcini também. Eu tive pólio na infância, com 45 anos de idade. A gente olha a pessoa, não teve pólio não. O senhor teve uma outra coisa. Como? Eu vivia a vida toda com pólio? Nada. Teve mielite viral, outra causa, teve um outro problema, mas não pólio. Por que a gente fala isso? Porque a pólio, qual é a característica dela? Assimetria. Qual é a característica dela? Desproporcionalidade. Comprometimento maior em certas áreas em relação às outras. Esta é a parte marcante da poliomielite. E a recuperação parcial dela. Pois não? Ah, não precisa. Me traz pinga. Tudo bem. Tudo bem. E para se fazer o diagnóstico de certeza, essa é uma questão de prova para a residência médica. Não é ressonância, nada, é cultura da merda. Cultura de fezes, só que tem que ser na fase aguda da doença. Tem que fazer, por isso que paralisia flácida tem que colher. E pode ser feito no líquido cefalorraquiano também, mas com cultura tem que se isolar o vírus. E quando a pessoa tem o quadro de pólio, compromete as células do corno anterior, das células do corno anterior sai um nervinho que vai inervar várias fibras musculares, outro neurônio, nervinho, várias fibras musculares. O vírus da polio pode comprometer muitos desses neurônios, e assim fica a paralisia permanente completa, ou parte desses neurônios, menos completa, ou pode machucar o neurônio, mas não matar, com a potencialidade de recuperar um pouco mais. E assim, quando eu tenho comprometimento de um neurônio, o axônio morre e as fibras musculares ficam atróficas, dá atrofia. Se eu fizer uma biópsia muscular, eu encontro as fibras atróficas. Agora, o neurônio sobrevivente, quando ativado através de atividade física, que é uma outra característica que aconteceu com as pessoas que tiveram pólio, reinervação. Ou seja, ele brota. E ele brota para as fibras musculares que estavam atróficas. E esse neurônio agora, em vez de ter 400 fibras, para a perna, por exemplo, ele vai ter 800, 1.200, 1.600, 2.000 fibras, e trabalha, recupera, às vezes de uma forma bem intensa, e outras vezes de uma forma não tão importante. E a recuperação ela veio através da atividade física. E assim as pessoas foram orientadas. Tem que fazer atividade física, tem que fazer fisioterapia. Se caiu, tem que se levantar e não pode pedir ajuda. Esse foi o treinamento que as pessoas de pólio tiveram. Assim, um processo de reinervação. Quanto maior a reinervação, melhor a recuperação que os indivíduos tinham. Muito bem. Certas pessoas tinham um problema na fase aguda daquela parte respiratória. 1 em 10 morriam.
Aí começaram a aparecer os ventiladores. Que ventilador? O primeiro foi aquele manual. Punha-se na pessoa uma máscara e um fole. E alguém ficava jogando ar. Isso aconteceu na Dinamarca. E essa criança não morreu. E essa criança, que é a primeira criança treinada em 1952, 53, praticamente ela foi ventilada de uma forma sequencial por 8 dias. 8 noites sem parar. Não morreu. E ela sobreviveu. E recuperou-se de uma forma intensa daquele comprometimento das pernas. Portanto, se eu ventilar essas pessoas, eu posso salvá-las. Essa foi. E assim aparece o primeiro ventilador. O primeiro ventilador desse grandão de pressão negativa. E as crianças eram colocadas dentro desse ventilador, aonde? Em um local que não existia ainda. Foi a primeira unidade de terapia intensiva feita em ginásios. Olha só, é um ginásio grande, com vários ventiladores, com várias crianças com poliomielite necessitando, portanto, de auxílio ventilatório. E o tempo que elas ficavam lá? O tempo para começar a respirar de novo. E assim elas ficavam dias, semanas, meses e algumas anos que apareceu. O que mais a polio ofereceu? A criança ficando paralisada em casa, tem que fazer alguma coisa. O primeiro vídeo de casa veio através da polio. Ou seja, está sendo projetado lá no teto, que aparece. O primeiro carro adaptado, poliomielite também, o que se tem. E mais um outro detalhe. Franklin Delano Roosevelt, não basta ter só a sequela, a gente tem que, portanto, tratar. Qual que é o tratamento para isso? Vamos descobrir. Dentro dessas descobertas, descobriu-se que seria possível atenuar o vírus ou inativar o vírus, e esse vírus atenuado ou inativado, quando injetado na pessoa pequenininha, ela teria imunidade. Isso que se pensava. E assim foi feita uma campanha intensa para arrecadar fundos, que é a Marcha dos Dimes, 10 centavos de dólar. Conseguiu arrecadar um dinheiro razoável com essa situação, juntamente com a Organização das Nações Unidas, com a Unicef, com a WHO, que é da parte de saúde também. Ou seja, havia uma necessidade de controle disso, e esse dinheiro arrecadado ofereceu-se, foram 30 milhões de dólares na época arrecadados, ofereceu-se a oportunidade de reconhecer os 3 tipos de vírus, atenuação e a potencialidade de começar a administrar desta forma como uma potencialidade de prevenção. Quem que conseguiu isso pela primeira vez? Jonas Salk. E como que ele conseguiu? Ele pegou o vírus e inativou com formaldeído. E esse vírus inativado foi administrado sob uma forma intramuscular em pessoas, em crianças. Agora, não se sabia se ia funcionar ou não ia funcionar. Mas as pessoas foram tão motivadas para isso que fizeram filas para que fossem vacinadas, e cada criança vacinada ganhava um certificado, pioneira da polio. Era um certificado, portanto, que foi vacinada. E mostrou-se depois que funcionou. Ou seja, a vacina funcionava. E saiu, portanto, em artigos, em jornais e tal. Os únicos efeitos adversos eram um eritema local e uma febre moderada. Mas a vacina, ela funcionava. Enquanto isso, Albert Sabin estava fazendo uma outra pesquisa. Porque a forma de administração, as crianças tinham medo da injeção. E Sabin fez uma outra forma. Em vez de inativar o vírus com formaldeído, ele foi diminuindo a agressividade do vírus, com a atenuação progressiva. Até que se chegava num certo ponto que tinha um vírus quase não ativo, mas era suficiente para fazer anticorpo e imunidade. E essa sim foi a criação da vacina oral. A vacina oral de Sabin, que continha os 3 sorotipos, começou-se a campanha de vacinação, portanto, para isso em países como a Rússia. E em 1962, a vacina funciona. A vacina funciona, vamos tratar, portanto, dessa forma. Como é a forma? Prevenção. Estados Unidos adotou. Em 1962, em 1964, nos Estados Unidos já não tinha mais polio. 2 anos depois. E, portanto, a vacina ela começa a entrar nas campanhas de vacinação, na carteirinha de vacinação, tanto a oral como a intramuscular. Começando-se, portanto, a fazer aos 2, 4 e 6 meses. E o que acontece no mundo, portanto, em relação a essa situação?
E aqui estão as associações, como o Rotary, como o Lions, como as APAES também, estimulando as campanhas de vacinação no mundo todo, e percebe-se que, de uma forma rápida, tudo que tem vermelho tem pólio ainda. Isso aqui em 1988, aí depois com o tempo vai diminuindo de uma forma progressiva, mas nos Estados Unidos, em 1964 já não tinha poliomielite, mas vejam só, em 88 tudo que é vermelho tem pólio ainda, 2014 tudo que é vermelho tem pólio ainda, o Brasil já não tem pólio mais, nós estamos falando de já 2016 ainda existem países com poliomielite, assim como 2018 ainda tem países com poliomielite também, do que aparece. Deixa eu ver só um negocinho. Então, ou seja, não tinha acabado e não acabou a polio ainda. Ainda tem 3 países que têm poliomielite selvagem. E esse é um problema muito importante. Por quê? Tem vírus que pode circular. Vejam só o que está acontecendo agora no mundo. Síria, veja o que está acontecendo com a Venezuela. Ou seja, retornar a polio é um pulinho. Hoje as pessoas entrando dessa forma não vacinada, elas podem trazer, e se por um acaso tiver num local onde não se tenha uma condição imunológica adequada, ela entra novamente. O que aconteceu este ano em relação à vacinação? Nós temos que vacinar 95% das crianças. Não conseguimos. Deveria acabar a campanha de vacinação quando? Finzinho de agosto. Estendemos primeira semana de setembro, segunda semana de setembro, e o rádio falando, o jornal falando, televisão falando, só que no fake news, a vacina da doença, a vacina dá um retardo mental, a vacina, a criança tem risco de ser corintiana, ou seja, isso tudo lá no fake news, estava lá esse negócio todo apresentando. E esse é um problema grande, e eu prometi que não ia falar de política aqui. Como nós não vamos falar de política, é preferível falar de cabelo, tá bem? Vamos falar de cabelo. O seu cabelo só tem 2 formas, ou ele está armado, ou ele está preso. Nada de política, tudo bem? Então, ou seja, nós temos que ficar atentos a essa situação. Completamente atentos. E as pessoas que são essas que estão marcando a poliomielite, elas estiveram na Avenida Paulista. E mesmo estando na Avenida Paulista, não se tiveram essa situação. E é impressionante isto, porque já não é mais medo. E não tem jeito, para a população tem que ser com pavor. As nossas crianças tem que ser com pavor. Então, e as pessoas que tiveram poliomielite, essas pessoas, elas ganharam uma outra característica, uma característica marcante. Essa característica qual foi? Você tem que se virar. Em relação lá na Escola Paulista de Medicina, o nosso ambulatório é um ambulatório, embora seja SUS, ele é um pouco elitizado. Mas nós temos lá esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, miastenia graves, poliomielite. Qual que é a média de anos de estudo dessa população? 8 anos. Qual que é a média de anos de estudo da população de pólio? 12 anos. 4 anos a mais. Qual outra característica da população de pólio? Como que a infância ela foi quase amputada dessas pessoas e elas tiveram necessidade de fazer uma reabilitação intensa e muitas vezes também um processo de tratamento em centros cirúrgicos, centros de reabilitação, UTIs, muitas vezes. Essas pessoas, elas não tiveram uma infância. Elas tiveram que lutar muito para a sobrevivência delas também. E essas pessoas, impressionante, elas foram para a vida.
E quando se fala a respeito, portanto, desses indivíduos, nós temos que colocar essa história. E essa história, ela foi muito bem vista também nos Estados Unidos e na Europa. Pessoas que tiveram poliomielite. E essas pessoas, elas têm essa característica. E não é à toa que muitas delas foram para os esportes adaptados. E através da adaptação esportiva, várias. Uma delas, natação. Outra, basquetebol em cadeira de rodas. Atletismo. E outras atividades também. Badminton. E outras atividades. Quando teve aqui no Rio de Janeiro, aquela competição ligada ao Pan-Americano de 2007, 36% ou 38%, dependente de como que seja feita a estatística, o que tinha em comum? Poliomielite. 36% a 38% de pessoas que estavam representando o Brasil que tinham o seu histórico de pólio. Hoje já modificou bastante. Modificou-se bastante porque começam a aparecer outras coisas. Outras coisas são os meninos com amputação por causa de motocicleta, trauma raquimedular, bala perdida, faca, esse negócio todo começou a modificar bastante. Mas era uma outra conotação, era um outro problema que estava apresentando. E essas pessoas, elas partiram para o esporte adaptado, tornaram-se campeãs nas suas atividades, tornaram-se muito bem realizadas na sua parte profissional também, mas tudo tem um pagamento. Logicamente que tem um pagamento. Né? E logicamente que paga-se essa situação. E esse pagamento qual que é? Uma delas, de novo, é a parte emocional. O outro pagamento foi que, quando a gente faz muita utilização de uma parte muscular, músculo use-o bem. Se não usar, atrofia. Se usar muito, gasta. E nós vamos comentar a respeito desse gasto nessa atividade de hoje. Esse gasto se chama síndrome pós-pólio. Quem chamou a atenção para a síndrome pós-pólio? Isso veio lá de fora, dos Estados Unidos, que chamaram a atenção, e aqui no Brasil, Linamara Batistella. A professora Linamara Batistella, ela já chamou a atenção para este quadro. Ela não tinha chamado como síndrome pós-pólio. Ela chamou de uma paralisia tardia da poliomielite. Depois, o nosso ambulatório. Nós temos um ambulatório de esporte adaptado. Quem que vinha ao ambulatório? Atletas. E alguns atletas da onde? Atletas da ACD, Associação a Criança Defeituosa. Atletas que já tiveram a sua história da polio, que tiveram a sua sequela motora, os atletas que já tinham vencido a própria sequela motora deles também. E essas pessoas, muito bem preparadas fisicamente, campeãs, estavam vendo um decréscimo progressivo, que estavam lá. E esse decréscimo progressivo, o que eu tenho? Primeiro médico, depressão, segundo médico, depressão, terceiro anemia, quarto não sei o que mais, alguma coisa diferente estava acontecendo. Alguma coisa era a própria história da poliomielite, que o Orsini vai comentar com vocês depois. Mas o que chama muito a atenção nessa história? A ACD, ela entrou na história da poliomielite, lá em São Paulo. Ela entrou na história porque as pessoas tinham as suas sequelas, seus comprometimentos, escoliose, deformidades. Vamos tratar a deformidade, vamos ver. E as pessoas às vezes estavam adaptadas à sua deformidade e quando feita a órtese, em vez de melhorar, piorava. Porque já estava adaptada aquela deformidade na região cerebral do indivíduo já. Eu tenho que melhorar a minha forma. E a outra era a cirurgia. E muitas vezes não era cirurgia, eram cirurgias que foram submetidas a essas pessoas. A ACD tem uma história, portanto, e mesmo tratando essas pessoas de forma cirúrgica, melhorando do ponto de vista anatômico, algumas não tinham a melhora tão grande daquilo que se esperava também, porque era muito tempo já de deformidade, de comprometimento que estavam tendo. E isso que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu fora também. E pessoas que chamaram muita atenção, que são pessoas famosas.
Pessoas que famosas tiveram pólio. Vocês se lembram de alguma, não? Tiveram pólio? Mia Farrow teve pólio. Donald Sutherland, aquele vários filmes, teve poliomielite também. Frida Kahlo, o Orsini fez uma descrição maravilhosa de Frida Kahlo, que aparece. Não só isso, Cláudius. Quem é Cláudio? Imperador romano. Daí é que veio Marcha Claudicante. Ah, está lá no Cláudio. Ele escondia a perna atrófica dele, assim como várias pessoas tiveram pólio, escondem a perna atrófica também, do que aparece. Isso, a calça comprida, tal, do que aparece. Vamos começar de novo? Não? Não. E aqui são as fotografias ainda mostrando que ela existiu, né? Que ela existiu uma época, de uma forma intensa. E no Brasil tem outro detalhe muito interessante também. Esse detalhe, como que era epidemia, algumas famílias podiam tratar, outras não. E aquelas que não podiam tratar, o que elas faziam? Deixar suas crianças. Um dos locais que era um local para que as crianças fossem deixadas foi a Memória e Solidariedade, que é a roda dos expostos no Museu da Entidade, isso aqui na Santa Casa de São Paulo. Ou seja, as crianças eram colocadas aqui dentro. E as freiras, aqui elas pegavam as crianças, não se sabia quem que era, e começavam a tratar delas. Quantas crianças? 4.700 bebês foram deixados aqui. Dentre eles, com poliomielite. Uma delas é essa moça, tem 90 e poucos anos, viva ainda, que aparece poliomielite, do quadro, que foi deixada. E outro local, o Hospital das Clínicas, quase 6.000 internações no Hospital das Clínicas de poliomielite. Dentre elas, essa criança, essa e esta, a Cláudia morreu, e sobraram o Paulo Henrique e a Eliana Zag. Estão lá ainda até hoje, internados no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ainda os dois. E os dois não se mexem, nada. O Paulo Henrique praticamente é só a parte ocular, ele é desenhista, são os brincadeirantes que aparecem, e a Eliana Zag é pintora com a boca. Não. A família deles é do hospital, que aparece. Vivos ainda, do que se tem. E a polio, ela foi erradicada em 2 anos nos Estados Unidos. E no Brasil? E no Brasil, nós tivemos um governo militar que escondeu a polio embaixo do tapete. Assim como a meningite e tal, que aparece. E assim, várias notícias. Diminui a incidência da poliomielite. Diminui a incidência, mas não acabou. Era para ter acabado, não era para diminuir a incidência. Paralisia burocrática. E aí o Seib começou a ficar nervoso com essa história toda. Começou a brigar. E dentro das brigas, ele casou-se com uma brasileira. Aí ele casou-se com uma brasileira e levou para lá. E a polio continuava no Brasil. Dá uma olhada só. 81, 82, 83, 84. Olha só, olha aqui, olha. 86. O que aparece. Inadmissível essa condição. Houve, portanto, necessidade de uma modificação. E a modificação qual foi? Campanhas de vacinação. Depois que foi introduzida a campanha de vacinação de agosto, é que nós conseguimos debelar a poliomielite. Olha só que nós demoramos quanto tempo para debelar. E aqui da ACD, que eu comentei com vocês, que teve uma atividade bastante intensa, bastante importante, em relação ao tratamento da poliomielite, o tratamento em equipe, das várias deformidades, as órteses, as próteses. Eles tentaram consertar lá aquela estátua, né? Mas eles não conseguiram consertar porque fazia muito tempo que ela estava adaptada à sua situação. O tratamento cirúrgico, pré-cirúrgico, durante o cirúrgico, pós-cirúrgico, os cirurgiões aprenderam a fazer cirurgia em poliomielite. E eles transferiram esse aprendizado para outras condições clínicas, inclusive trauma também, ou seja, através da polio. E esses são os indivíduos famosos que tiveram polio, dentre eles Cláudio, Frida Kahlo, Boris Kazoy, poliomielite também. O que esses indivíduos têm em comum? Matar um leão por dia. Isso tiveram que aprender. Eles tiveram que matar ou carregar o mundo nas costas, o tempo todo para fazer isso. E aqui eu comentei a respeito do Rio de Janeiro, da Paralimpíada, e aqui Luiz Baggio Neto, um leão, um maravilhoso leão. Luiz Baggio Neto, ele tinha cabeça e um pouquinho de polegar, só isto, mão esquerda. E foi o Luiz Baggio Neto que deu todo o start para a inclusão do CID-10, da síndrome pós-polio.
Ele que deu todo o caminho. Então não fui eu, não foi o Paulo, não foi o Orsini, não foi ninguém mais, foi Luiz Baggio Neto. Ele falou que nós precisamos incluir a poliomielite, a síndrome pós-polio, na classificação internacional de doença. Mas Baggio, isso é impossível, isso já foi feito já. A primeira classificação internacional foi feita em 1900, com 170 doenças que levavam à morte. Segunda, terceira, quarta e quinta, tinha 200 doenças. Sexta classificação, depois da Segunda Guerra Mundial, 48, 1.100 doenças. Décima classificação, que é a nossa, décima classificação, nós pegamos a nona e a décima, 2.100 doenças. Mas nessas 2.100 doenças, tinha lá pólio aguda e a sequela de pólio. Mas não tinha essa nova história da síndrome pós-pólio. Nós temos necessidade de incluir, portanto. E o Baggio, então eu vou lhe apresentar quem que esteve no trabalho relacionado à pólio. E assim, nós fomos atrás da pessoa que estava ligada ao trabalho da pólio, que foi o Dr. Rui Laurenti. Ele falou, convençam-me que isso existe. Se isso existir, eu vou brigar. Eu vou trazer, portanto, alguns pacientes. Nós levamos 1, 2, e ele falou, não, vocês leram o mesmo livro de história. Aí depois que nós colocamos essas pessoas em contato com ele, depois que nós colocamos no papel o que estava acontecendo e a possível explicação, nós vamos levar para a Organização Mundial da Saúde. Só que nós vamos ter necessidade de que uma pessoa que tenha convencimento na língua, ela convença os indivíduos lá. Heloísa de Nobila. Ela foi lá e ela defendeu de uma forma tão intensa que quem escutou, isso eu acho que existe mesmo. Aí foi criado um grupo de trabalho, 2 anos depois, na CID-10 veio o G14. Portanto, as pessoas que tinham pólio, que tiveram pólio, elas trouxeram o quê? Em relação à história revisada, vacinação com sucesso, fisioterapia, inúmeras faculdades foram criadas em cima da poliomielite, hidroterapia, por exemplo, Warm Springs, multidisciplinaridade com linguagem comum, o respirador, daí que veio o BIPAP hoje para várias outras doenças, a UTI primeira, o home care começou com a pólio, os direitos, ou seja, os aspectos jurídicos, todos os aspectos jurídicos, sempre tem alguém de pólio envolvido nessa situação, a acessibilidade, ou seja, o direito de ir e vir com dignidade e honra, e mesmo assim, olha a dificuldade, mas se não fosse um indivíduo com pólio, nós não teríamos nada hoje, nada. O esporte como ascensão social, união de forças, vejam só que aqui nós temos Lions, a PAI, o grupo da Escola Paulista e outras coisas mais que estão tendo, economia de energia, músculo, use o bem, está nos ensinando. Isso é para todo mundo, fazer maratona que eu adoro, não é muito boa, ela consome a pessoa, ou seja, nós temos que aprender com só o que é necessário, não além daquilo que seja necessário, nós temos que aprender e viver com economia. Síndrome pós-pólio, ou seja, a inclusão no CID-10. E essas pessoas nos trouxeram, portanto, essas explicações, esses entendimentos, a união de forças, daí apareceu esse livro, deste livro que foi apresentado lá na OMS, esse livro nada mais é do que as pegadas que a pólio deixou, ou seja, as marcas dela, as marcas que as pessoas que tiveram pólio deixaram. E falando em marcas, quando nós queremos saber se alguma coisa é verdadeira ou não, siga as marcas históricas. Tem uma região linda no Brasil, maravilhosa, uma região chamada Paraíba, região oeste da Paraíba, norte, oeste da Paraíba, Sousa. Que as pessoas quando foram para o Nordeste, eu fui para o Nordeste, Recife, eu fui para Fortaleza, eu fui para Natal, não fui para o Nordeste, foi para o mesmo shopping center, que é igual, são as mesmas lojas. Se você fechar o olho e abrir o olho e for transportado lá, você não vai saber que cidade você está, se ninguém falar ao lado. É tudo igual. Agora, se for para o interior, a gente começa a ver que há realmente uma diversidade. E indo nessa região espetacular, que se fosse Estados Unidos, ela seria riquíssima, porque lá haveria muita gente lá. As pegadas deixadas por um bichinho muito antigo, travou de novo essa situação? Um bichinho muito antigo. Aqui, ó.
vários dinossauros. Brasileiro está lá. E nós não vamos visitar. E nós não pedimos que nossas crianças, elas estudem essa história brasileira, que é uma história espetacular, ou seja, que se encontra nessa região da Paraíba. O que tem a ver a cidade de Sousa? Primeira coisa, a Cari Souza, né? Ou seja, que aparece. Então, tem que associar, portanto, lá. E nessa cidade tem a história da dona Devaneide Rodrigues Gonçalves. Ela conta que o seu filho de 1 ano e 5 meses, chamado Davidson, ele teve febre, paralisia nas pernas, igualzinho àquela história do Franklin Delano Roosevelt. E ele ficou com uma paralisia completa dos membros inferiores e dos membros superiores. Tetraparesia, com muita dor. E pensou-se, portanto, em poliomielite. E foi feita a cultura de fezes positiva. Poliomielite. Confirmou-se pólio. Só que, pela felicidade, ele teve uma recuperação completa. Ele ficou com uma marquinha muito pequena no pé, que é imperceptível. É um menino maravilhoso, espetacular. Aqui está o Davidson. E aqui está a Arlette, uma guerreira linda, maravilhosa, espetacular. E nós temos uma outra história. Uma história escrita por Dilene. Dilene linda, aqui do Rio de Janeiro. E a Dilene, ela conta a história desse menino. Esse menino com os 2 pais do Peru. Esse menino sendo levado para a escola, aqui se encontra ele, Fermin. Mais tarde, o Fermin está presente aqui, e ele resolve nos visitar, e aqui ele está lá na cidade de Santos, tomando um banho de mar. Ele e um amigo que o adotou completamente. Embora essas pessoas, elas contem essa história, quando a gente conta essa história para indivíduos que não têm ainda uma crença bem firme, elas falam, isso não existiu. Assim como não existiu, vejam só, Mertiolate, não existiu assim, ó, faço parte da geração do intervalo sem celular, ou seja, ninguém pode imaginar como que era esse negócio antes, né, do que aparece. Assim como também, quando a gente queria desligar alguém, era desse jeito, né? Ou seja, era a forma de bloquear, né? A melhor forma de bloquear, do que aparece. Hoje é de outra forma que se tem. Assim, eu estou com essas 2 pessoas que representam a poliomielite, um grupo grande lá de São Paulo, que também está recebendo pessoas de outros estados também. Tivemos um momento no ano passado, no dia de 20 a 24 de outubro, que coincidiu com essa situação aqui no Rio de Janeiro. 24 de outubro é o Dia Internacional da Poliomielite, nós temos que celebrar essa data, é celebrar essa data mesmo, nós temos que celebrar porque é modificação de uma forma positiva para um mundo melhor, portanto é celebrar mesmo, dia 24 de outubro, nós fomos para Paulista, e na Paulista nós levamos nossa cartilha também, chamando a atenção para a vacinação. E através de um belo programa de vacinação continuado, eu tenho certeza absoluta que polio nunca mais, e assim ela vai ficar esquecida. Só que aquele morceguinho que fica ainda acreditando que polio não existiu, e o pai diz, ainda eles estão aqui. Assim como estão aqui as histórias deixadas por Frida Kahlo, as histórias do Dia das Muertos, ou seja, aparentemente sem esperança, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, embora ela demonstre essa situação, é o outro lado da moeda. O outro lado da moeda, nós temos esperança sim. Assim como a esperança de deixar a história para outros indivíduos. Um agradecimento especial ao meu amigo Orsini, num evento muito interessante no Congresso Brasileiro de Neurologia, com outros colegas também, meu chefe Alberto Alan Gabay, que está representado nessa figura, e através dessa figura, eu gostaria de pedir para vocês um agradecimento especial às pessoas que tiveram poliomielite. E ainda uma palavra especial. Tem 2 minutos, Ana Luísa? Tem, obrigado, bem. Quando nós agradecemos, o agradecer é algo muito especial. É algo maravilhoso. Quando nós nascemos, Deus deu luz. Daí a mãe deu a luz. Essa luz, ela vem representada através de dom. São os dons. Dom Pedro I, Dom Pedro II, deu domicílio, o local mais iluminado. Deus deu, portanto, uma iluminação para nós. Essa iluminação, ela está nas nossas costas, numa mochila que a gente carrega. E com essa iluminação que veio, esse dom que veio, nós vamos treinar. Quando nós treinamos, daí a pessoa com polio treinou,
isso se transforma em talento. Na Roma antiga, a moeda mais valiosa recebeu um nome, talento. Vale tantos talentos. A pergunta que a gente faz é, quanto é que vale uma vida? Quantos talentos que uma vida vale? Não tem preço. Agora você recebeu tudo aquilo de graça. Não, eu treinei aquilo. Não, mas você recebeu de graça. Você fez nada mais que a obrigação de treinar aquilo. Só que aquilo ficou muito valioso. Como é que você paga agora tudo isso que você recebeu de graça? Só tem uma forma de pagar. É para o outro. Devolver o talento que você teve através do dom de graça para o outro. Quando você retribui, portanto, esse talento para o outro, você está pagando aquela vida que veio de graça, aquele dom que veio de graça. E a forma de pagar é a forma de cuidar. E cuidar vem de uma palavra muito linda, coera, coração. Aí me lembram outra coisa, que é a forma de agradecer. Quando os indivíduos que moram no Havaí agradecem uma outra pessoa, agradecem de que forma? Eles falam caca-riaca, que é o nosso bom dia. E eles falam de uma forma efusiva. Eles não falam bom dia. Eles falam bom dia. E eles falam caca-riaca. Através dessa expressão, o que eles estão dizendo? Muito obrigado por você existir. Muito obrigado por você estar aqui agora, nesse momento. Porque através da sua iluminação, que eu tenho consciência da minha existência. Daí um agradecimento ao outro. E assim a gente tem que viver em função sempre do outro. É algo que sempre me emocionou em relação a Ana Luísa e Sérgio. A forma como eles se relacionavam, a complementaridade deles. Dentro dessa complementaridade, vem uma outra situação que é de agradecimento. Porque eles tiraram um dia deles, ou 2 dias, saíram da casa deles, do estado deles, da cidade deles, e se dispuseram a irem aonde eu me encontrava. Olha que riqueza! E eu fui o escolhido aquele dia, aquele horário para ser visitado. Olha que riqueza! E ainda mais, levando uma graciosidade e levando amor de graça para quem está lá parado esperando. E de repente vem tudo isso de graça para a gente. Daí o agradecimento. Quando se fala em agradecimento, puxa, a gente tem que ir na espiritualidade, religiosidade, os escritos, daqueles interessantes, daqueles importantes, daqueles sábios. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tem uma história espetacular do agradecimento. E ele fala que o agradecimento ele é feito em 3 fases. Superior, média e inferior. Mas não no sentido de inferior ser médio ou inferior. Ou seja, são fases, camadas. Superior, ela está no intelecto, na parte intelectual. Mas um pouquinho acima da parte intelectual, na parte que ele chama de mental. E quando, portanto, nós fazemos um agradecimento dessa parte mental, aí tem algumas expressões e algumas línguas. Por exemplo, thank you, do inglês, zu danken, do alemão. Essa é uma forma de agradecimento a essa parte da representatividade mental. Aí depois tem aquela cognitiva, do entendimento. Do entendimento é aquela igualzinha que aparece do caca-riaca, lá no Havaí. E que tem outras línguas, que é o agradecer à pessoa, aquilo que ela representa, que é do gracias, do grazie, graças espanhol, do graças italiano. E tem uma outra, que é aquela inferior. A inferior, ela é mais interna, ela é mais intrínseca. Essa mais interna, mais intrínseca, eu não vi essa forma de agradecimento em nenhuma outra língua, só no português. É uma palavra linda, espetacular, obrigado. E quando se fala obrigado, é no sentido de estar comprometido, compromissado, atrelado. O obrigado está relacionado com o coração, com a coera, com o cuidar. Quando eu falo obrigado, eu estou comprometido, assim com vocês. Obrigado.